Queridos irmãos, queridos amigos, é para mim um verdadeiro privilégio poder estar convosco esta manhã. Agradeço o convite que o irmão Joel Ferreira me fez para estar aqui e gostaria que nós pudéssemos agora sentir que verdadeiramente o Senhor nos conduz neste momento de reflexão da sua palavra. Pois bem, o tema que me propus apresentar-vos esta manhã é certamente um tema que não é novo para nenhum de vós. E a grande pergunta que continua e sempre continuará, creio eu, até ao final dos tempos, a incomodar a mente de muitos professos cristãos e até mesmo de cristãos genuínos, é sempre esta: por que é que Deus permite o sofrimento do seu povo? E reparem que a pergunta é mesmo por que é que Deus permite o sofrimento do seu povo. Não estamos a falar dos ímpios, não estamos a falar dos pagãos. Talvez aí pudéssemos compreender que, em relação aos pagãos é facilmente compreensível. Deus permite o sofrimento dos pagãos porque apenas faz cair sobre eles o resultado das suas ímpias ações, o que é verdade. Mas por que é que Deus permite o sofrimento do seu povo? Amigos, gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em primeiro lugar no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e vamos ao chamado Sermão Profético de Jesus. Mateus, capítulo 24. E, obviamente, que o meu foco de interesse nesta manhã não é o sermão profético de Jesus em si, mas sim uma parte daquilo que Jesus disse neste sermão profético. E depois do Senhor Jesus ter predito que haveria de haver guerras e rumores de guerras, portanto, Mateus 24, versículo 6. Disse Jesus: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E depois ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Outras versões incluem aqui pestes e terremotos em vários lugares. Depois ele diz, é como se ele fizesse no versículo 8 um pequeno comentário a tudo aquilo que ele disse até este momento. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Bom, amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Durante muito tempo, quando eu lia estas palavras de Jesus que acabámos de ler em Mateus 24, 8, isto é o princípio das dores, eu me perguntava a mim mesmo, bom, se isto é o princípio das dores, e já agora faço aqui um pequenino parênteses, qual é a imagem que claramente Jesus está aqui a utilizar? Jesus está a utilizar aqui claramente a imagem de uma mulher em trabalho de parto. E, portanto, quando ele fala aqui do princípio das dores, e todas as senhoras que aqui estão e aquelas que nos acompanham e que foram mães sabem que, embora as primeiras dores já sejam isso mesmo, dores, mas comparadas com as que aí vêm não são nada, verdade ou não? Portanto, quando Jesus utiliza esta imagem, isto é o princípio das dores, imediatamente surge a questão na nossa mente, bom, se isto é o princípio das dores, o que é que será o fim das dores? Pois bem, amigos, não temos que inventar, não temos que especular, porque a resposta está cá, a partir do versículo 9. E no versículo 9 Jesus disse, então, e reparem, este então faz a ligação, a ponte entre o que ele acabou de dizer e o que vai dizer a seguir, então sereis quê? Atribulados. E este sereis tem o pronome pessoal subentendido, sabem que na língua portuguesa o pronome pessoal é muitas vezes subentendido. Repare, então vós, se lêssemos o pronome pessoal subentendido, então vós sereis atribulados. Eu pergunto, vós quem? Vós discípulos, meus seguidores. Então vós sereis o quê? Atribulados. E atribulados até ao ponto de quê? E vos matarão. Sereis odiados de quantas nações? De algumas nações. Das nações mais radicais, menos democráticas, as nações talvez eivadas de um espírito mais fundamentalista, é isso? Jesus predisse que os seus discípulos iriam ser odiados de quantas nações? De todas as nações. E por causa de quê? Por causa do meu nome. E nesse tempo, prossegue ele, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amigos, conseguem perceber o cenário que o Senhor Jesus aqui traçou? Não é um cenário fácil de, permita uma expressão, de engolir. Porque o Senhor Jesus aqui não está a dizer palavras que podem eventualmente vir a cumprir-se. Não.
Quando Jesus faz uma previsão, ele nunca falha na previsão, ele acerta sempre. E aliás, aquilo que o Senhor Jesus aqui profetizou já se cumpriu ao longo dos vários séculos, mas vai se cumprir novamente. E nós acreditamos, à luz deste texto profético, e mais uma vez eu digo, não é o meu foco principal esta manhã, nós sabemos que vão vir aí perseguições a nível global para todos aqueles que são verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Isto é um facto. Quer queiramos aceitar, quer não, a realidade é esta. Vão vir dificuldades, vão vir perseguições, iremos ser odiados de todas as nações. Irão nos perseguir ao ponto de nos matar. Nem todos, obviamente, porque o versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Se não ficasse nenhum discípulo, como é que o evangelho poderia ser pregado por todos? Portanto, haverá mártires. Nem todos os cristãos vão ser mártires, mas muitos serão mártires. A questão permanece: porquê? Porquê que Deus permite que o seu povo passe por sofrimentos? Porquê que o seu povo permite que o seu povo passe por angústias, por perseguições, que seja odiado, que seja vituperado? Aliás, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus também foi claro ao dizer que seríamos injuriados por causa do seu nome. E o que é ser injuriado? É alguém dizer mal de nós. E o Senhor Jesus deixou claro lá no Sermão da Montanha que, mentindo, irão dizer todo o mal contra vós. Porquê, mais uma vez? Porquê que Deus permite o sofrimento do seu povo? Queridos irmãos, eu sei que estamos a cerca de 1 mês e meio de podermos iniciar um novo trimestre, e no novo trimestre, todos vós já repararam, porque agora temos o trimensário duplo, não é? Pois bem, no próximo trimestre, a partir do mês de outubro, nos meses de outubro, novembro e dezembro, iremos estudar como igreja, a nível mundial, o livro de Jó. Mas permitam-me fazer uma abordagem ao livro de Jó que eu creio que talvez para alguns de vós possa ser um bocadinho original. Porque irei revelar, e não vou dizer nada de mim mesmo, vou apenas revelar o que está escrito. Pois bem, iremos ver algumas coisas no livro de Jó que certamente poderão ser novidade para vós. Mas eu creio, e estou convencido de todo o meu coração, que o livro de Jó, que muitos eruditos, já agora deixem-me dizer-vos isto, muitos eruditos creem que tenha sido, se não o primeiro, pelo menos um dos primeiros livros a ser escritos que compõem o cânon bíblico. Eu creio que o livro de Jó, sem dúvida, é o livro que nos ajuda a compreender e a responder a esta questão: porque é que Deus permite o sofrimento do seu povo? Vamos ao livro de Jó, amigos, e a partir de agora vamos fazer muita da nossa investigação neste livro de Jó. E vamos começar pelo início, obviamente. Jó, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 1. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. E diz assim: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. E agora repare o que é dito de Jó. Homem que íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Reparem, há aqui uma expressão que eu creio que é o segredo, entre aspas, de tudo aquilo que é dito de Jó. E essa expressão é que Jó era temente a Deus. Sabem, é porque ele era temente a Deus que ele poderia ser homem íntegro e reto e que se desviava do mal. E mais à frente, no versículo 6, nós lemos que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, eu não vou entrar em todos os detalhes porque eu assumo que alguns dos detalhes do livro de Jó são conhecidos, mas mesmo assim vamos ver alguns dos detalhes aqui apresentados. E diz aqui: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E reparem na resposta que Satanás deu ao Senhor. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Já agora, sabem que esta resposta que Satanás dá, pelo menos ajuda-nos a compreender que este diálogo que se passa entre Deus e Satanás passa-se num lugar qualquer do universo, menos nesta terra. Concordam comigo? Reparem, se eu disser, e por exemplo, se alguém me estiver, aqueles que nos estão a acompanhar, me ouvirem agora dizer que eu venho de Lisboa, pois bem, aqueles que me ouvirem ficarão a saber que eu estou em qualquer lugar deste mundo, menos em Lisboa. Então, quando Satanás responde ao Senhor dizendo: venho da terra, então está em algum ponto no universo, menos na terra. Então, reparem, se não está na terra,
então estes filhos de Deus que são aqui mencionados no início do versículo 6 não podem ser seres humanos. Concordam também comigo? Sim ou não? Portanto, porque os seres humanos não podem ir da Terra a qualquer lugar do universo. Não temos esse poder, essa capacidade. Então, quem são estes filhos de Deus? Pois bem, analisando todo o contexto, facilmente nós chegamos à conclusão que aquilo que é aqui descrito, este diálogo, passa-se algures no universo, sim, mas num sítio muito específico do universo, junto ao trono de Deus. E estes filhos de Deus eram nada mais, nada menos do que seres criados por Deus, não seres humanos, seres criados por Deus de outros universos e que num determinado momento, provavelmente seguindo talvez uma agenda celestial, todos eles se reuniram junto ao trono de Deus para uma reunião de cariz global, eu diria universal. E a pergunta é, porquê que Satanás está aqui no meio destes filhos de Deus? Pois bem, a resposta é simples. Satanás está aqui entre os filhos de Deus por uma razão, é que ele tinha-se tornado, desde a desobediência de Adão, o quê? Tinha-se tornado, e vou empregar palavras do próprio Senhor Jesus, o príncipe deste mundo. Certo? Reparem, quem é que era originalmente o príncipe deste mundo? Adão? Foi Adão que recebeu do Senhor o domínio, a realeza, a autoridade, o domínio sobre todas as coisas. Quando Adão pecou, ele, por assim dizer, deu de mão beijada todo esse poder para as mãos de quem? Para as mãos de Satanás. E Satanás tornou-se a partir daí, não por legítimo direito, mas por usurpação, o príncipe deste mundo. Aliás, quando Satanás está a tentar a Jesus, e isso vem relatado em Lucas 4, se quiserem seguir-me só nesse pequenino detalhe, Lucas 4, e aqui em Lucas 4, quando Lucas descreve a tentação a que Jesus é sujeito, reparem o que é que Satanás em determinado momento disse a Jesus. Já agora, e deixem-me fazer aqui comentar algo mais. Embora a Bíblia diga, aliás, são palavras do próprio Senhor Jesus, em João 8,44, que Satanás é mentiroso e pai da mentira, apesar de ele ser mentiroso e pai da mentira, isso não quer dizer que tudo quanto ele diga é mentira. Às vezes ele diz certas verdades. Concordam comigo? E, aliás, nós até na nossa língua portuguesa temos um provérbio que diz: com a verdade me enganas. Ou seja, nós podemos enganar com a verdade. E Satanás muitas vezes até engana com a verdade. Vocês dirão, como assim? Como é que alguém pode ser enganado pela verdade? Deixem-me dar-vos um pequeno exemplo. Imaginário, mas talvez real em alguns casos. Imaginem, por exemplo, um homem chega à casa tarde e chega uma vez, 2 vezes, 3 vezes e finalmente a esposa começa a perguntar-se: mas porquê que tu chegas tão tarde? Tu não sais a determinada hora? E o marido, vendo que ela está a desconfiar de alguma coisa, ele poderá dizer: olha, estive com a amante. E claro, ao dar esta resposta assim em tom sarcástico, está a induzir a esposa a pensar que ele chega à casa por múltiplas razões, menos por aquela que ele indicou. Mas essa que ele indicou é mesmo a verdade. Portanto, ele disse a verdade, mas disse a verdade de tal maneira que, ao dizer a verdade dessa maneira, induziu a pessoa que ouviu a pensar que aquilo era mentira, quando era a verdade. E Satanás usa a mesma estratégia. Muitas vezes ele fala a verdade, mas diz de tal maneira para induzir ao erro. Estão-me a perceber? Então reparem, Satanás aqui, ele diz uma verdade a Jesus. E o que é que ele diz? Em Lucas 4, vamos ver o que é que ele diz aqui a Jesus. Lucas 4, a quando de uma tentação que ele faz ao Senhor, ele diz assim, versículo 5, Lucas 4, 5, e ele levando mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Alguns se perguntam, mas como é que Satanás tem poder para mostrar isso? Bom, provavelmente, e hoje podemos compreender através de uma imagem virtual que o Satanás pôde apresentar diante do Senhor. E nessa imagem virtual estavam então todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, versículo 6, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Que reinos são estes? Os reinos deste mundo. E agora repare o que ele diz. Porque ela me foi, quê? Entregue, e a dou a quem eu quiser. Estava ele a mentir, Satanás, aqui, quando disse que a glória deste mundo foi-me entregue? Não, não estava a mentir. Quem é que entregou? Adão entregou. Então, a partir do momento em que Satanás se tornou, por usurpação, repito, o príncipe deste mundo, ele tornou-se o representante deste planeta Terra nos concílios celestiais. E foi nessa condição que ele foi ao céu. E vocês podem imaginar como ele ia, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Ele era o representante do planeta Terra, junto dos concílios celestiais. Agora reparem, voltando ao livro de Jó, ao capítulo 1, o Senhor vai incomodar Satanás e vai-lhe pôr, como que, por assim dizer, uma pedrinha no sapato, como nós costumamos dizer.
E repare o que é que o Senhor diz. O que é que o Senhor diz a Satanás? Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu, reparem, desculpem, já li isto. Versículo 8. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás, observaste, e agora reparem bem qual é a pergunta que o Senhor faz. Observaste o meu servo Jó. Reparem, o Senhor não diz o teu servo Jó, ele diz o meu servo Jó. Sabe o que é que o Senhor está a dizer? Olha, tu vens todo vaidoso e todo inchado lá do planeta Terra, eu sei que tu és o príncipe desse mundo, por usurpação obtiveste esse direito, mas olha que lá do reino onde tu és o príncipe, nem todos são teus servos. Eu tenho pelo menos lá alguém que é meu servo. Como é que vocês acham que Satanás ficou quando ouviu isto da boca do Senhor? Ele não tinha como contradizer o argumento do Senhor. Ele ficou furioso. E agora reparem, como ele não podia rebater de forma lógica o argumento do Senhor, reparem qual é o estratagema que ele utiliza. Aliás, é o estratagema que ele utiliza e continua a utilizar. Por isso a Bíblia lhe chama em Apocalipse 12:10 o acusador de nossos irmãos. E vejam o que é que ele fez aqui. E agora reparem, mas o Senhor, reparem o que é que o Senhor ainda diz de Jó, ainda no versículo 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, e agora reparem, é o próprio Deus que diz, não é o autor do livro de Jó, que alguns pensam ter sido Moisés, não é o autor do livro de Jó que está a dizer isto, é o próprio Deus que diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E agora, porque o Senhor diz isto de Jó, Satanás entra a matar, deixem-me dizer-vos isto. E entra a matar como? Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de Baal teme a Deus? O que é que ele está aqui a assumir? Bom, tudo bem, eu sei que ele serve, eu sei que ele é teu servo, mas obrigado, assim qualquer um seria. Ele não teme a ti de balde, não é sem interesse que ele te teme. E repare o que ele diz ainda no versículo 10. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Reparem, quando ele diz aqui, acaso não cercaste com sebe? Estava ele a dizer uma verdade, Satanás, aqui? Embora ele seja mentiroso, estava a dizer uma verdade. Sabem porquê? Porque no Salmo 34, 7, venham ver esse texto comigo, eu sei que é muito conhecido, mas nunca é demais nós lermos. Salmo 34, Salmo capítulo 34, e no versículo 7, o que é que nos diz? Diz que o anjo do Senhor acampa-se como? Ao redor dos que o temem e os livra. O que é que Satanás estava a admitir? Estava a admitir que o Senhor tinha posto a sua sebe, a sua proteção, à volta de Jó, do seu lar e de tudo quanto ele tinha. Já agora, um outro texto, em 1 de João, no capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, temos esta verdade enunciada de uma outra forma, mas que no fundo diz o mesmo. 1 de João, capítulo 5, e no versículo 18, lemos o seguinte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, e aquele que nasceu de Deus está a referir-se à pessoa encarnada de Cristo, aquele que nasceu de Deus o guarda, e querem por favor ler comigo a última parte deste versículo, o que é que diz? E o maligno o quê? Não lhe toca. O Senhor protege efetivamente os seus, sim ou não? Sim. E diz-nos que o maligno não lhe toca. Então, o inimigo estava apenas a subscrever aquilo que a Bíblia diz noutras partes. E voltando ao capítulo 1 de Jó, portanto, quando Satanás diz, acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, ele estava a dizer uma verdade. Mas agora reparem, ele vai dizer no versículo 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Por outras palavras, o que é que Satanás está aqui a insinuar? Jó, ele é teu servo. Pois é, eu sei disso que ele é teu servo, mas ele serve por interesse. Tu cercaste, não lhe posso fazer mal nenhum. Como é que não queres que ele seja teu servo? Olha, deixa só que algumas das suas coisas sejam tocadas e vais ver se ele não passa a ser outro Jó. Como é que vocês acham que Deus se sentiu neste momento? Se Deus dissesse, não, estás a mentir, era a palavra de um contra a palavra de outro.
E vocês sabem que muitas vezes em discussões não é assim a palavra de um contra a palavra de outro que se ganha uma discussão, uma argumentação, não é? O que é que o Senhor poderia fazer para provar que Satanás estava errado? Era apenas dizer, não, eu conheço o coração de Jó, eu sei que ele me serve pela boa motivação, não é pela motivação errónea. E Satanás podia dizer, isso é o que tu dizes. Então o Senhor agora teve que permitir que algo acontecesse na vida de Jó, e agora escutem bem o que eu vou dizer, para provar que Satanás estava errado. Vocês concordam, sim ou não? Deus vai ter que permitir que Jó sofra para que fique provado que aquilo que está na base da motivação de Jó não é o servir a Deus por interesse, Jó servia a Deus por genuína devoção ao seu Senhor. Devoção essa que Satanás tinha colocado em causa. E agora o Senhor tem necessidade de provar que Satanás está errado. Só há uma forma de provar, é pela demonstração. E amigos, deixem-me dizer-vos isto. A primeira resposta, há duas respostas à pergunta, porque é que Deus permite o sofrimento do seu povo? Há duas respostas que nós iremos ver a esta pergunta. A primeira já a respondemos. A primeira é, Deus permite o sofrimento do seu povo porque ele tem que fazer face a um inimigo cruel, inimigo dele e nosso inimigo igualmente, e o nosso inimigo, porque ele é Satanás, que significa adversário, porque ele é diabo, que significa acusador, ele está permanentemente a acusar as motivações daqueles que servem a Deus. E Deus tem que provar, não só diante de Satanás, mas de todos os seres celestes de todo o universo, que tal e tal e tal pessoa servem a Deus movidos de boas intenções. Amigos, o grande conflito é o mesmo. E eu creio que nos planos de Deus, Ele fez muito bem em ter colocado logo este primeiro livro no cânon, para que o seu povo compreendesse o que é que está a jogar-se nos bastidores. Nos bastidores do mundo visível, onde nós todos funcionamos e vemos, atrás do mundo visível, nos bastidores do mundo visível, desenrola-se este grande conflito entre o bem e o mal. E Satanás acusa constantemente aqueles que querem servir ao Senhor, impugnando os seus motivos. Está isto claro na vossa mente, sim ou não? E foi isso que ele fez com Jó. Deus tinha necessidade de provar que Satanás estava errado. Deus tinha necessidade de provar que poderia, de forma justa, salvar a Jó, porque Jó o servia de todo o seu coração. E agora reparem, versículo 12 diz-nos assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E agora reparem como termina este versículo 12. E Satanás saiu da presença do Senhor. E amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa, eu acredito que aqui Satanás deve ter saído como um raio da presença do Senhor. Sabem porquê? Porque a partir do momento em que ele pôde antever que Deus lhe dava autorização para fazer algo na vida de Jó, aí sai ele disparado. Porque ele estava ansioso de poder fazer algo que até ali não tinha permissão para fazer. E assim que ele sai da presença do Senhor, pois bem, é só ler o relato, vem a seguir. Uma série de calamidades começam a cair nos filhos, na família, no gado, em tudo o que Jó tinha. Mas Deus tinha-lhe colocado um limite. E sabem uma coisa, amigos? Quando Deus coloca limites, o diabo não pode ultrapassar esses limites, nem 1 milímetro que seja. E Deus tinha dito, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. O diabo já ficou contente, nesta fase pelo menos, de poder fazer alguma coisa contra Jó, mas aquele limite que Deus colocou, ele não pôde passar. E agora vem o relato das desgraças e finalmente no capítulo 2 temos... É como se fosse uma repetição do capítulo 1. Satanás vai novamente à presença do Senhor, reparem, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Mesma pergunta, que há pouco vimos no capítulo 1. Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, mais uma vez, observaste o meu servo Jó? Vocês acham que Satanás não observa os servos do Senhor? Vocês acham que ele não observa? Oh, se observa. Vocês acham que ele não conhece os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros servos de Deus? Oh, se conhece. Como é que nós podemos saber isso? Já agora, um outro pequenino parênteses. Mantenham as vossas Bíblias abertas sempre aqui em Jó e venham comigo ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19.
Atos capítulo 19. E deixem-me ler a partir do versículo 11. Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Diz assim: E Deus pelas mãos de Paulo, reparem, não era Paulo, era Deus pelas mãos de Paulo. O texto está correto. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns de nós talvez leiamos este texto hoje e digamos o quê? Mas isto parece misticismo. Então as pessoas levavam lenços e, como diz aqui, lenços, aventais e as coisas funcionavam. Pois bem, muitas destas pessoas tinham uma mentalidade mística, é verdade. Mas Deus, como diz também em Atos, no capítulo 17 e no versículo 31, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E Deus olhava para essas pessoas, via a sinceridade do seu coração e as abençoava, apesar da sua ignorância. O que é certo é que, como diz o versículo 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E estas enfermidades fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. E agora reparem, versículo 13. Houve um grupo de jovens que, ao contemplar isto que Paulo fazia, ambicionaram fazer o mesmo. Ambicionaram ter o poder para fazer o mesmo. Repare o que diz o versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E depois nos diz quem eram esses jovens, versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Quem eram então estes jovens? Eram filhos de um pastor, podemos dizer hoje, na linguagem de hoje. Agora reparem, sabem o que é que aconteceu com estes jovens? Olha o que diz o versículo 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a quem? A Jesus, e sei quem é Paulo. Quem é que está a falar aqui? É o espírito maligno. E o que é que ele diz? Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. O que é que o espírito está a admitir? Eu sei muito bem quem é Paulo. E agora repare o que é que ele diz, o espírito maligno, mesmo no final do versículo 15. Mas vós quem sois? Versículo 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Eu pergunto, porquê é que o espírito maligno pôde saltar por cima destes jovens e esfarrapá-los todos, de modo que, desnudos e feridos, tiveram que fugir daquela casa? Será que o anjo do Senhor estava acampado ao redor destes jovens, sim ou não? Não. E o que é que o espírito maligno está a admitir? Bom, o espírito maligno está a admitir uma coisa muito simples. Sabe o que é que ele está a dizer? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Como se ele estivesse a dizer: mas vós estáis aqui armados aos cucos ou quê? Desculpem uma expressão. Mas estão a brincar comigo? Vocês pensam que eu convosco não posso fazer o mesmo, que estou limitado como estou com Paulo? Eu sei quem é Paulo, ou seja, por outras palavras, com Paulo eu não posso fazer nada. Mas convosco, vocês já vão ver que é para aprenderem. Pumba, salta em cima deles. Uau, isto é importantíssimo, irmãos, termos esta noção. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. O próprio espírito maligno a dizer: com o Paulo não posso fazer nada. Convosco é outra história. E provou que podia fazer e fez mesmo. Bom, então reparem, se o espírito maligno só pode fazer aquilo que Deus permite, então a pergunta agora ainda parece ser mais incisiva. Porquê é que Deus permite o sofrimento do seu povo? É ou não é verdade? Se Deus tem poder para limitar o demónio, e tem, porquê é que Deus permite, como permitiu no caso de Jó, que o diabo pudesse fazer alguma coisa a ele? E sabem, não ficou por aqui. Voltando ao capítulo 2 do livro de Jó, reparem, o Senhor está a dizer mais uma vez a Satanás: observaste o meu servo Jó, estou no versículo 3 do capítulo 2, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. As mesmas palavras que já tinha dito. E agora reparem, o Senhor aqui tem algo a acrescentar. E o que é esse algo a acrescentar? Versículo 3, última parte. Ele, referindo-se a Jó, conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. E agora como é que vocês acham que Satanás fica? Ele fica em maus lençóis. Então ele tinha insinuado que Jó temia a Deus, é verdade, mas com um mau motivo. E o Senhor tinha-lhe dito: ok, tudo bem, então olha, toca-lhe no lhe tens e vamos ver o que é que acontece. E aí vai ele disparado e faz mal a Jó.
E o resultado, depois de ter feito todo esse mal, ele vê que afinal Jó permanece íntegro. E agora ele vai outra vez à presença do Senhor. Eu posso imaginar que ele vai um bocadinho com o rabo entre as pernas, entre aspas. E o Senhor diz: observaste o meu servo Jó? E chama-lhe mais uma vez, meu servo Jó. Não era dele, Satanás. Era dele, Senhor. E tu por acaso reparaste que ele conserva a sua integridade, mesmo que me tivesse incitado contra ele para o consumir sem causa? Ele fica furioso, Satanás. Que argumento é que ele vai aqui utilizar? Bom, o do costume é recorrer à maledicência. Ele não sabe fazer outra coisa se não mentir, usar a maledicência. Por isso é que Satanás diz, Jesus disse no Sermão da Montanha, quando disse que os seus discípulos iriam sofrer, disse: mentindo disserem todo o mal contra vós. De onde é que vem essa mentira, senão daquele que Jesus disse que é o pai da mentira? Entendem? Então reparem, agora o que é que Satanás responde? Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, ainda não me deste permissão para fazer aquilo que eu quero, que é tocar nele. E agora repare o que é que o Senhor diz, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Mas, mais uma vez, o Senhor põe um limite. E qual é o limite desta vez? Poupa-lhe a vida. E o que é que Satanás pôde agora fazer? Agora pôde tocar no próprio Jó, na própria saúde de Jó. Pergunto, se Deus tivesse dado permissão a Satanás para lhe tirar a vida, vocês acham que ele demoraria muito tempo a fazê-lo? Aquilo era um ápice. Mas o que é que isto mostra mais uma vez? Que Satanás só pode ir até ao limite que Deus estabelece e daí não passa. Não pode passar. E é bom que saibamos isto e que tenhamos isto bem gravado na nossa mente. Então, desculpem eu ser insistente, mais uma vez a pergunta vem: porque é que Deus então permite o sofrimento do seu povo? Bom, já vimos, Deus queria provar a Satanás que ele estava errado. E estava. Agora, eu vou-vos confessar uma coisa. Durante anos e anos, eu pensei que esta era a única razão pela qual Deus tinha permitido que Jó tivesse sofrido o que sofreu, para provar que Satanás estava errado. Até que finalmente, lendo mais a fundo o livro de Jó, eu descobri algo que me surpreendeu de veras. E talvez vos irá surpreender alguns de vós aqui esta manhã. Esse não foi, repito, esse não foi o único objetivo que Deus tinha em mente quando permitiu que Jó sofresse. Volto a dizer, o primeiro objetivo era Deus tinha que provar que Satanás estava errado. E ele tem que provar com cada um de nós que as acusações que o nosso acusador faz estão erradas. Reparem, quando uma pessoa deixa uma vida de total pecado e se converte ao Senhor, reparem, qual é a acusação que vocês acham que Satanás vai imediatamente... Ele agora não pode ir até ao céu como podia ir antes da morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ficou limitado a esta terra. Mas sabem, Ellen White nos revela que ele usa as mesmas acusações, mas sabem com quem? Sabem com quem? Com os anjos de Deus. Os anjos de Deus estão permanentemente, segundo aquele sonho que Jacó teve, daquela escada em que viu anjos subindo e descendo para o céu. Os anjos estão continuamente indo e subindo e descendo do céu a esta terra. Para quê? Porque eles são espíritos ministradores, conforme nos diz Hebreus 1,14, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. E é junto dos anjos de Deus que Satanás vem: olha para este. São estes que vão ocupar os nossos lugares deixados vagos no céu? Há uma expressão, um texto de Ellen White diz isso mesmo. O que nos mostra que, já agora faço aqui outro parênteses, os lugares deixados vagos por Satanás e os seus anjos no céu serão preenchidos pelos redimidos do Senhor, de todas as épocas. Satanás sabe disso. E então ele usa muito bem este esquema da acusação e então ele acusa. Estes é que vão preencher os nossos lugares? Até ele só fez burrada, só fez porcaria até agora. Olha, sabes porque é que ele se converteu? Sabes porque é que ele passou a ir para a igreja? Por interesse. Claro, deram-lhe a entender que tu és um Deus muito bom e que salva e que perdoa. Olha, assim qualquer um pode ir. Mas deixa lá passar mais algum tempo, depois tu vais ver se realmente é por interesse ou não. Amigos, a todas as pessoas que professam aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, podem ter a certeza que Satanás lança estas acusações.
E o Senhor, como Ele quer ser um reto juiz, Ele tem que julgar retamente e Ele tem que deixar todas as inteligências em todo o universo sem quaisquer dúvidas na mente que todos aqueles que Ele salva sendo justo. Deus não pode salvar ninguém pondo em causa a sua justiça. Ok? Mas disse eu, há uma outra razão pela qual Deus permitiu o sofrimento de Jó. E sabem qual foi? Não se esqueçam, e eu quero sublinhar isto para deixar muito claro. A Bíblia o diz, e é o próprio Deus que diz que Jó era um homem que, digam lá outra vez, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Há dúvidas sobre isso? Eu espero que não. Agora, venham um bocadinho avançar no livro de Jó e vamos ao capítulo 31. Jó 31. Entretanto, chegam aqueles 3 amigos, começam a dialogar com Jó e grande parte do livro de Jó, se não a maior parte do livro de Jó, é composto por esses diálogos entre os amigos de Jó e o próprio Jó. E em determinado momento, Jó está a querer defender-se das acusações que os seus amigos fazem. Já agora, sabem que a Bíblia diz lá em Jó 2 que os seus amigos vieram e estiveram 7 dias e 7 noites sem falar com ele. Olha, eu costumo dizer, se eles tivessem aumentado esses 7 dias por mais outros 7 e mais outros 7, se calhar é o que tinham ganho. Porque quando eles abriram a boca, foi para dizer o que disseram. Foi para insinuar também que Jó não estava bem. Mas a Bíblia nos diz que ele era íntegro. E agora reparem, em Jó, no capítulo 31, aliás, nos versículos 5 e 6, lemos o seguinte. É Jó aqui a tentar defender-se e reparem o que é que Jó diz. Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, e agora reparem, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá o quê? A minha integridade. Atenção, vou fazer uma pergunta muitíssimo subtil. Vocês acham que Jó aqui ao dizer isto, ele respondeu corretamente ou não respondeu corretamente? Agora aqui é que seguramente nos vamos dividir. Ele respondeu corretamente? Reparem, ele diz, pese-me Deus em balanças fiéis. O que é que essas balanças fiéis significa? É um símbolo de um julgamento justo. Aliás, ainda hoje, se vocês repararem, o símbolo dos nossos tribunais tem lá uma balança, para significar que os tribunais fazem justiça. Ok? Não fazem nada, mas pronto. São supostos fazer. Tudo bem. Porque eu não acredito na justiça dos homens, acredito sim, plenamente e absolutamente na justiça de Deus. Mas aqui, Jó está precisamente a clamar para esse Deus justo. E diz, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Pergunto, estava Jó a exagerar? Bom, a Bíblia diz que ele era íntegro. E, portanto, se ele era íntegro, Jó está a dizer, se ele me pesar em balanças justas, fiéis, ele vai conhecer a minha integridade. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. A integridade de Jó começou aqui, aliás, já antes, e iremos ver, a sofrer uma pequena erosão. Vocês dizem, como assim? Uma erosão? Bom, vamos vir um bocadinho atrás, em Jó 23, Jó capítulo 23, e vamos ver o que é que ele disse. Jó 23. E repare o que é que Jó diz acerca dele próprio, ou da forma como Deus olha para ele. Jó 23, versículos 10 a 12. Mas ele, referindo-se a Deus, sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Eu pergunto, ele estava a dizer a verdade, sim ou não? Bom, estava a dizer a verdade. Mas tinha legitimidade para dizer isto. Já iremos ver. Jó 27, mais uma vez. Vamos ver como é que Jó fala dele próprio. Jó capítulo 27. Jó capítulo 27, deixem-me ler o versículo 1, para os irmãos perceberem que é Jó a falar. Jó capítulo 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse. E depois vem o que ele disse. E vamos passar ao versículo 6 e reparem o que é que ele diz aqui. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida.
Mais uma vez eu pergunto, Jó estava a dizer a verdade, sim ou não? Sabem, eu vou-vos responder, eu acredito que Jó estava a dizer a verdade. Mas, apesar de estar a dizer a verdade, Jó não deveria dizer estas verdades. Vocês dizem, como assim? Está-nos a complicar aqui a nossa mente, ó pastor. Bom, então venham ver comigo um texto que está em Provérbios, capítulo 27. E eu creio que esse versículo que nós iremos ler em Provérbios 27, 2, ajuda-nos a resolver o dilema de Jó. Provérbios, capítulo 27, é crucial este texto. E aqueles irmãos que gostam de pôr notas nas vossas Bíblias, ponham no livro de Jó uma nota para este texto, Provérbios, capítulo 27 e versículo 2. E vamos ver o que é que este texto nos tem a dizer, então. Provérbios, capítulo 27 e versículo 2. Diz assim, seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O que é que este texto nos diz que ajuda a resolver o dilema de Jó? Estaria Jó correto ao dizer que a sua consciência não o culpava, ele estava correto, etc. Estaria ele a dizer a verdade? Estaria. Onde é que Jó errou? Em ter permitido que ele se louvasse a ele mesmo. Isto, amigos, é proibido a cada um de nós. Nenhum de nós tem a legitimidade, por mais santo, puro e perfeito que seja, nenhum de nós tem a legitimidade para se louvar a si mesmo. Outros podem fazê-lo, nós não. Deus pode nos declarar justos e íntegros? Claro que sim, Ele é o supremo juiz. Agora, nós clamarmos a nossa própria bondade, a nossa própria justiça, a nossa própria perfeição, nunca. E Jó fez ou não fez isso? Fez. E por ter feito, ele então trouxe alguma sombra ao seu caráter? E a resposta é absolutamente. Por isso é que eu disse há pouco, a integridade de Jó começou a erudir. E sabem onde é que essa pequena erosão o levou? Bom, vamos outra vez ao livro de Jó, e agora espantem-se com aquilo que nós iremos ler. Vamos outra vez ao livro de Jó, e eu quero, por favor, que todos acompanhem nas suas Bíblias, que é para não pensarem que o pastor Paulo Cordeiro disse, não, está lá, nas vossas Bíblias. As vossas Bíblias são iguais à minha, podem ser de versões diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Vamos ao livro de Jó novamente, e agora vamos ao capítulo 32 do livro de Jó. Jó, capítulo 32. E se repararem, o capítulo 31 termina dizendo o fim das palavras de Jó. Ele acabou. Ou seja, a partir daqui e até ao fim do livro ele não fala mais. E agora aqui no capítulo 32, reparem o que é que diz os versículos 1, 2 e 3. Diz assim, cessaram aqueles 3 homens, já agora, eu não referi quais eram estes homens, e é importante que o façamos. Mantenham as vossas Bíblias abertas aí, vamos outra vez a Jó capítulo 2, ok? Mantenham todos abertos a vossa Bíblia em Jó 32. Estamos agora num ponto crucial do nosso estudo. Jó, no capítulo 2 e no versículo 11, diz assim, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobrevier, chegaram cada um do seu lugar. Tentem memorizar, nem que seja só por alguns instantes, os nomes destes 3 amigos. Diz assim, Elifaz o Temanita, Bildad o Suíta e Zofar o Namatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Ok? Então, quando nós lemos em Jó 32, versículo 1, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, estamos a falar daqueles 3 mencionados lá em Jó 2.11, ok? E agora reparem, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Qual foi a percepção que os amigos ficaram de Jó? Ficaram com a percepção que ele apresentava-se como justo aos seus próprios olhos. E reparem, a partir das palavras que Jó pronuncia, quem é que não chegaria à mesma conclusão? E porquê que foi fácil os amigos terem chegado à conclusão de que Jó, portanto, ele apresentava-se como justo aos seus próprios olhos? Porque o texto que há pouco lemos de Provérbios 27.2 diz que seja o outro que te louve e não a tua boca. Ou seja, a tua boca não te deve louvar, podes louvar os outros, a ti não. E Jó fez isso dele mesmo. Obviamente, ao fazer isso dele mesmo, como é que foi a percepção dos amigos? A percepção dos amigos é que ele se tinha justo ele próprio.
E já agora, muitas vezes nós atiramos pedras aos amigos de Jó, mas olha que eles disseram muita coisa verdadeira, nem tudo o que eles disseram estava errado. E aqui a percepção deles era absolutamente legítima. Olha, imaginem se eu agora chegasse junto de vós e dizia, olha, sabem uma coisa, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu nunca fiz isto, eu nunca fiz aquilo. Vocês olhavam para mim assim de lado e pensavam, olha. Por quem é que ele se tem? Não é verdade. Sejamos humanos, terra a terra. Qual era a impressão com que ficavam de mim? Olha, aquele pensa que é melhor que os outros. Essa foi a impressão que os 3 amigos de Jó ficaram. Mas não fica por aqui, ainda há mais. Então reparem, versículo 2. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este, e agora reparem, o que é que lá está? Pretendia ser mais justo do que Deus. O quê? Jó chegou ao ponto de pensar que era mais justo do que Deus? Do que Deus? Olha o que uma simples falha pode trazer à vida de alguém. Seja outro que te louve e não a tua boca. E Jó consentiu em louvar-se a ele próprio. E sabem, desde o louvar-se a ele próprio até chegar à conclusão que ele era mais justo do que Deus foi um passo apenas. Porque reparem, se ele é justo e está a sofrer o que está a sofrer, a conclusão é lógica. Reparem, pelo menos o raciocínio que Jó fez foi verdadeiro. Se eu sou justo e se eu estou a sofrer o que estou a sofrer, logo Deus é injusto. Logo a minha justiça é maior do que a justiça de Deus. Esta foi a conclusão a que Ló chegou. Agora, estava Ló certo nisto? Amigos, eu não sei se há aqui alguém que ouse dizer que Jó estava correto nisto. É melhor que não o façam. Vamos um bocadinho mais à frente. Vamos passar ao capítulo 35 e versículos 1 e 2. Jó 35, 1 e 2. Disse mais Eliú, achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Para quem é que Eliú estava a falar? Para Jó. Bom, agora eu tenho que fazer aqui um parênteses. Vocês dirão assim, bom pastor, mas para lá, você está baseado num argumento que é falso. Qual é o argumento falso que vocês me podem dizer? É que os amigos de Jó não disseram de Jó o que era correto, sim ou não? Eu digo sim, mas quais deles? É que até o capítulo 32 só temos em cena os tais 3 que nós vimos mencionados em Jó 2:11. Entretanto, no capítulo 32, pela primeira vez no cenário do livro de Jó, entra um novo personagem em cena, e esse novo personagem é Eliú. E agora eu tenho que provar isto diante de vós, para que não fique margem para dúvidas na vossa mente. Venham ao final do livro, ao capítulo 42, Jó 42, Jó capítulo 42, e vamos ler a partir do versículo 7. Jó 42, a partir do versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a quem? Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Quem eram os 2 amigos de Elifaz? Os 2 mencionados lá no versículo 11 do capítulo 2. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E o versículo 9 diz, então foram Elifaz o temanita e Bildad o suíta e Zofar o namatita e fizeram como o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. Pergunto, o Senhor aqui repreendeu o que estes 3 amigos disseram, sim ou não? Sim. E agora eu faço-vos um pedido muito especial. Tentem, por favor, encontrar aqui no capítulo 2 uma repreensão que Deus tenha dirigido a Eliú, que só entra em cena a partir do capítulo 32. Querem, por favor, encontrar? Podem procurar à vontade, não vão encontrar. E agora a pergunta que eu vos faço é, qual é a conclusão lógica a que nós podemos chegar? Se Deus disse de Elifaz e dos seus 2 amigos que eles não disseram, reparem bem, não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Bom, Jó pelo menos no que dizia respeito a Deus e na conversa com estes amigos disse algo correto, mas nem sempre, como iremos ver ainda mais a seguir. Mas aqui o Senhor não lança nenhuma crítica a Eliú. Conclusão lógica, Eliú não disse algo errado. E se Eliú não disse algo errado, logo aquilo que ele disse no capítulo 35, que acabámos de ler há bocadinho,
Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres maior é a minha justiça do que a de Deus? Então estas palavras nós as devemos tomar como algo sério. Ou seja, Eliú, ao contrário dos outros três, não disse algo de errado. Se não disse algo de errado, então isto que ele disse de Jó era correto. E reparem, só temos que provar, reparem, um bocadinho mais atrás, no capítulo 33, Jó 33... Reparem, o que é que aqui é dito. Jó 33, a partir do versículo 8, diz assim: na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. E reparem, o que é que Jó tinha dito? Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Reparem, estava ele a louvar-se a si mesmo, mais uma vez, sim ou não? Claro que sim. Versículo 10, eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. O que é que Jó está a dizer? Deus é que é meu inimigo. Eu não. E agora, finalmente, reparem bem. Em Jó, no capítulo 40, e agora reparem, não é mais Eliú a falar. Jó, capítulo 40. Jó, no capítulo 40, diz assim, no versículo 6 ao 8. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Reparem que aqui não é Elifaz, não é sequer Eliú, é o próprio Deus. E o que é que Deus vai responder a Jó? Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu quem? Tu Jó, de facto o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Uau! Então, afinal, este santo Jó, que muitas vezes olhamos para este Jó, tão santo, tão puro, tão perfeito, afinal não foi assim tão puro nem perfeito. Porque quando chegou o momento da prova, e a prova veio, ele derrapou ou não derrapou? Veio ou não veio a fazer aquilo que não era suposto fazer, nomeadamente louvar-se a ele próprio? Pior do que isso, por se louvar a ele próprio, ele chegou a querer condenar a Deus para se justificar a ele mesmo. E aqui não é nenhum dos amigos que o diz, é o próprio Deus que o diz. Volto a ler. Acaso, versículo 8, 48, estão todos lá? Quero, por favor, que sigam nas vossas Bíblias. Acaso anularás tu de facto o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Jó chegou ao ponto de ter que condenar a Deus para se justificar, para enaltecer a sua justiça. Eu pergunto, mas ele era justo? Era, sim, senhora. Mas não era justo ao ponto de dizer que a sua justiça era maior do que a de Deus. Nisto Eliú estava certo. E podemos saber que Eliú estava certo porque o Senhor não condena a Eliú no fim. E o próprio Deus diz, tu chegas ao ponto de anular o meu juízo? De me condenares a mim para justificares a ti? Que é isso, Jó? Cai em ti. E começa-lhe a fazer uma série de perguntas. E repara, aliás, já no capítulo 38, reparem, já o Senhor o tinha interpelado desta forma. Jó 38, versículos 1 a 3. E estamos agora a caminhar para a conclusão. Depois disto, o Senhor, é mais uma vez o Senhor, não é nenhum dos amigos. O Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a quem? Respondeu a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? A quem é que o Senhor está a dirigir? Está a dirigir-se a Jó, não é nenhum dos seus amigos. Sim, pois os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. São ou não são as mesmas palavras que encontramos em Jó 47? E em Jó 47, claramente o Senhor está a dirigir-se a Jó, e aqui claramente está a dirigir-se a Jó. Então o Senhor, finalmente, e vamos resumir, o Senhor faz uma série de perguntas a Jó para o levar a cair nele, e finalmente sabem o que é que Jó finalmente reconhece? Vamos outra vez ao capítulo 42, está bem? Capítulo 42 de Jó. Jó 42, mas vamos ler agora a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Pergunta, agora está Jó a ser humilde? Está. Está sim, senhora. Jó aqui está a ser humilde. E olha o que ele vai reconhecer. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me,
Pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E agora repare o que é que ele vai reconhecer. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O quê? O que é que Jó vai dizer? Eu te conhecia só de ouvir. Sabe o que é que ele está a admitir? Eu tinha um conhecimento de ti, Deus, mas esse conhecimento não era total, não era completo. Olhem, era o conhecimento do tal que falámos na lição da escola sabatina desta semana. Jó estava a ver ainda as coisas assim muito nubladas acerca de Deus. Reparem, se ele não visse as coisas nubladas, ele nunca poderia chegar ao ponto de dizer que a justiça dele, Jó, era maior do que a justiça de Deus. Só uma mente nublada é que pode dizer isso. E agora ele diz, agora os meus olhos te veem. Como quer dizer, ai Senhor, agora saíram completamente as escamas dos meus olhos e agora eu vejo-te plenamente. E agora reparem, porque ele vê Deus plenamente, e certamente ao ver Deus plenamente ele reconhece a plena e total justiça de Deus. Sabem qual é a única coisa que Jó pode dizer ou pode fazer? É o que ele diz no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo aonde? No pó e na cinza. E já agora eu pergunto-vos, irmãos, se Jó fosse ou tivesse continuado a ser o tal homem justo e íntegro, de que é que ele teria que se arrepender no pó e na cinza? Sabe o que é que Lucas 15:7 nos diz? Venham ver esse texto e depois vamos voltar aqui, mas já estou na reta final. Portanto, Lucas 15, no contexto da parábola da ovelha perdida, repare o que é que o próprio Senhor Jesus disse. Lucas 15:7. Lucas capítulo 15 e versículo 7. O Senhor aqui está a concluir aquilo que tinha dito da parábola da ovelha perdida e depois diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que quê? Que não necessitam de arrependimento. Então, segundo Jesus, um justo necessita de arrependimento? Não! Se um justo se arrepende por ser justo, então ele depois tem que se arrepender por ser arrependido de ser justo. Então repare, se Jó se arrepende no pó e na cinza, o que é que ele está a admitir? Que em algum ponto ele deixou de ser o quê? Deixou de ser justo. Vocês estão-me a acompanhar no raciocínio, sim ou não? E agora reparem. O que é que nós podemos então concluir acerca de Jó? Sabem, amigos, o que nós podemos concluir é isto. E eu irei a seguir mostrar algumas citações de Ellen White que provam isso mesmo. Aquilo que nós podemos concluir só da análise dos textos bíblicos é que havia algo no coração de Jó que nem ele próprio conhecia, mas que quando ele foi submetido à aflição e à prova, esse algo veio à superfície. E quando veio à superfície foi o momento ideal que Deus tomou nas mãos para dizer: ok, Jó, tu desconhecias isto, agora perante a prova e a aflição a que foste sujeito, isto agora manifestou-se. É como se fosse uma sementezinha que lá estivesse, não tivesse desabrochado, mas agora foi regada pela aflição, pela dor, pela prova, e a semente desabrochou. E ao desabrochar, fez Jó levar a sentir-se que era mais justo do que Deus. Que para se justificar ele próprio tinha necessidade de condenar Deus. E agora de que é que Jó tinha que se arrepender no pó e na cinza? Precisamente desse seu erro. Uau! Sabe o que é que o salmista diz no Salmo 119? Terminamos o livro de Jó, a nossa análise. Vamos ao Salmo 119, versículo 71. Salmo 119 e versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Diz assim o salmista neste texto: foi-me bom ter eu passado por quê? Pela aflição. Para quê? Para que aprendesse os teus decretos. Vocês dirão, então, mas Jó, ele já conhecia os decretos do Senhor, ele não tinha nada que aprender. Bom, mas será que a aflição só serve para nós aprendermos os decretos do Senhor? Será que não serve também para vermos capítulos desconhecidos da nossa vida? Vamos à citação de Ellen White. Ok? Escutem bem o que é que diz aqui. Por meio de quê? Da aflição, Deus revela-nos o quê? As manchas do nosso caráter. Para que pela sua graça possamos vencer as nossas faltas. E agora escutem o que é que vem a seguir.
capítulos desconhecidos que nos dizem respeito são-nos mostrados. E sobrevém o quê? A prova. A ver se aceitamos a repreensão e o conselho de Deus. Tinha Jó capítulos desconhecidos na sua vida? Tinha, sim, senhora. Nem ele próprio sabia. E quando veio a aflição a Jó, esses capítulos desconhecidos vieram à superfície, vieram à tona, como se costuma dizer. Repare o que é que também o Espírito de Profecia diz em Desejar Todas as Nações de Pedro. Pedro acabara mesmo de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia agora com grande dor como o Senhor o conhecia bem e como tinha lido corretamente o seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Então Pedro conhecia-se bem ele próprio quando diz: "Oh Senhor, eu vou contigo até à morte." O que é que foi necessário que o Senhor fizesse com Pedro? Que ele passasse quê? Um bocadinho pela fornalha da aflição, para quê? Para se conhecer um bocadinho bem a ele mesmo. Reparem, olha aqui o que diz também Ellen White. Vi um anjo com balanças na mão. Olha, reparem, Jó também usou este termo de balanças. Vi um anjo com balanças na mão pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente os jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu, no outro achavam-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de romances, pensamentos acerca do vestuário e exibição, vaidade, orgulho, etc. E hoje podíamos acrescentar ali muito mais coisas. Em lugar dos romances podíamos pôr telenovelas e filmes e companhia limitada. Oh, que momento solene, diz Ellen White. Os anjos de Deus em pé com balanças, pesando os pensamentos dos seus professos filhos. Aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade e orgulho, desceu rapidamente e, não obstante, peso após peso rolou do prato. Ou seja, saíram alguns pesos, mas mesmo assim, aquele ainda pesava mais. O que continha os pensamentos e interesses voltavam para o céu, subiu ligeiro, ou seja, era o mais leve, enquanto o outro descia, e quão leve estava ele. Posso relatar isso pelo que vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida, gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. Disse o anjo: podem esses entrar no céu? Resposta: não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, e a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação, hão de quê? Hão de perecer. Porquê que o Senhor permite o sofrimento do seu povo? Porque o Senhor deseja nos purificar. Olhem o que diz este texto, Testemunhos Seletos, volume 1, página 313. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e as nossas várias provações são quê? Os agentes divinos para quê? Nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Porquê que Deus permite o sofrimento do seu povo? Oh, meus amigos, porque Deus nos ama. Porque nada nem ninguém no céu entrará com alguma mancha sequer de caráter. E nós muitas vezes podemos olhar para nós próprios e sentir-nos como Jó. Eu sou justo. Sou perfeito. Podemos não dizer, com vergonha talvez, que os outros possam pensar mal de nós. Mas lá no íntimo do nosso coração, já sou membro de igreja há 10, 20, 15, 30 anos. Tenho uma vida normal. Será que é possível que em algum de nós que vive uma vida limpa diante do Senhor, mesmo assim ainda haja manchas de caráter a ser reveladas, capítulos desconhecidos da nossa vida a serem desvendados? Será que sim, sim ou não? Eu acho que sim. E eu pergunto, foi Jó purificado para o celeiro celeste? Olha o que é que o apóstolo Tiago disse de Jó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Bem-aventurados os que sofreram. Parece um contrassenso. Como é que alguém pode ser bem-aventurado por sofrer? Porque o sofrimento produz o quê? Produz uma purificação. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O Senhor é misericordioso e piedoso e permitiu tudo aquilo a Jó. Pois permitiu para o bem de Jó. E ali Tiago diz, vistes o fim que o Senhor lhe deu. Atenção, não é o fim que vem descrito lá no final do capítulo 42 do livro de Jó. Sabem que fim foi este? Já Ezequiel o disse. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Atenção, esta sua justiça não é a sua justiça própria, é a justiça de Cristo que lhes foi imputada. E certamente Jó ainda não tinha percebido bem
na sua primeira fase de vida isto. Olha o que Jesus disse, ali haverá choro e ranger de dentes, em Lucas 13, 28, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e certamente aqui está incluído Jó, no reino de Deus e vós lançados fora. Estará Jó um dia no reino de Deus? Estará, sim, senhora. Foi ele purificado para o celeste? Ah, pois foi. E nós precisamos? Então não precisamos. Eu preciso, se preciso. E sabem qual é a minha oração ao Senhor? Senhora, tu sabes, tu conheces o meu coração melhor do que eu conheço. Então, Senhora, tudo o que for necessário para a minha purificação, ó Senhor, caia sobre mim. Não tenho problema nenhum. Eu só quero uma coisa, eu não quero falhar. Na hora da chamada, quando o Senhor vier, quero lá estar. Agora, até lá, o que vier, seja o que for. Se o Senhor sentir que for necessário cair forte em cima de mim, que caia. Porque disse eu preciso. Porque todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amigos, nunca, por nunca ser, podemos pôr em causa a justiça de Deus. Tudo aquilo que o Senhor permite é sempre, sempre, sempre para o nosso bem. Tudo. E quando eu digo é tudo com letras maiúsculas, a negrito e sublinhado. Foi Jó purificado para o celeste? Absolutamente. Amigos, não tenhamos dúvidas. Porquê é que Deus permite o sofrimento do seu povo? Ele quer calar definitivamente as acusações de Satanás contra nós. Mas acima de tudo, Ele quer purificar-nos, para que quando Ele vier, Ele possa vir buscar aquela igreja que Ele próprio declarou através do apóstolo Paulo, que é sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Eu quero fazer parte dessa igreja. E vós? Que Deus vos abençoe.